estar de joelhos não é só para mães, viu? É para todos nós. Viu? O livro de 1 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 12. O ambiente aqui é agradável, conforme a cantora ministrou aqui. O Espírito Santo está conosco para nos aliviar e para nos dar a calango que precisamos. Conforme a missionária ministrou aqui, enquanto Moisés chorava, o Senhor guardava. Você está no sexto B do mato, você está guardado. Viu? Você está no sexto B do mato. A primeira coisa no mundo é estar guardado. E às vezes o Senhor nos guarda de maneira que a gente não entende, mas a gente vai entender. Bora lá, 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, meus irmãos. Não se preocupe, é uma maneira sucinta, viu? Fique despreocupado, não vou tomar o tempo, porque o tempo é precioso e nem vou cansar os irmãos. Porque não importa de onde vem, o que importa é que venha a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que entrar, viu? Tem que entrar dentro da gente e fazer morada. Não se permita sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque eu sei que você já está em outro patamar aqui. Você já entrou aqui de uma maneira que você já está um pouco mais. E depois o pastor finalizar com a bênção apostólica, eu quero crer que você vai sair daqui 100, 1000, até 1 milhão de vezes melhor do que você entrou. É para isso que serve a adoração. A gente entra de uma forma e a gente sai de outra. Se permita sair daqui de outra maneira. Ah, mas Deus não falou comigo. A pastora tão usada avisou, falou que fulano falou comigo. Falou sim, sempre que eu estou pensando. Falou quando a menina louvava. Falou quando a menina louvava. Falou quando o acorde de baixo, porque quando o baixo tocava. Falou quando o burro bateu na bateria. Você que ficou desapercebido. Não se desaperceba. Não se desaperceba dentro da casa de Deus. Fique atento. Fique atento. Porque Ele pode falar com você que você pode não perceber que Ele falou. Bora ler rapidamente. E ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tem um pão cozido, que somente um punhado de farinha tenho na panela e um pouco de azeite em uma botija. E agora recolhi aqui 2 cavacos para entrar, preparar para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra para nós na noite deste dia, que conta a história. Se a mulher pode aparecer, né? Vai nos contar a história de um profeta. Só que na história desse profeta, a gente vai ler a história de uma mulher. E tanto o profeta, dá sua atenção, por gentileza, tanto o profeta quanto a mulher tem papéis. Mas não estou vendo aí, fique à vontade, filhos, fique à vontade. Tanto o profeta quanto a mulher aqui em questão, que ela não tem nome, só vai dizer que ela é de Samaria. Tá bom? Só vai dizer isso, que ela é de Samaria. O profeta aqui é o profeta Elias. Qual é o nome do profeta? A viúva aqui é a viúva de Sarepta. Eu errei, perdão. Sarepta, repita comigo. Sarepta. Sarepta. A mulher aqui que nós vemos, ela estava em Sarepta. Porém, vamos lá. Meus irmãos, para os irmãos entenderem e a gente entrar na temática, entrar na palavra, vou te contar uma história que você conhece e ouve quase todos os cultos. Havia um homem, esse homem se chamava Abraão. Deus deu a esse homem uma promessa. E essa promessa dada para Abraão foi ele ter um filho. E a promessa de ser pai de uma grande nação. Sim ou não? Só que Abraão morreu sendo pai de poucos filhos.
12 filhos. Entenda, 12 filhos. Que quando José entenda o que Deus faz, olha onde começa uma história, olha onde vai terminar uma história, para que Deus realize os propósitos dele. A promessa foi feita a Abraão de Deus levantar uma grande nação. Mas Abraão morreu sendo pai de poucos filhos. Porém, Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12. Aí José teve um sonho. Olha, coitada, José, hein? Aí José teve um sonho. E para a realização desse sonho, José passou uma trajetória de vida dos 17 até quase 40, na maior provação da sua vida, para poder ser governador do Egito. José sendo governador do Egito e filho de Jacó, Jacó sendo filho de Abraão, o que José fez? Trouxe para a terra do Egito a sua família, formando as 12 tribos de Israel lá no Egito, nascendo um povo chamado Gosém, um povo hebreu, que quanto mais era oprimido, mais o povo crescia. A promessa feita a Abraão foi se cumprir em José, lá dentro daquele Egito. Sai para fora, Abraão, todas as estrelas, assim será a tua geração. E eis que se levantou um povo hebreu, e quanto mais oprimia, mais crescia. Quanto mais oprimia, mais crescia. Quanto mais oprimia, mais aquele povo crescia. Aleluia! A opressão era tanta que eles morriam trabalhando. O medo do faraó, porque o faraó, o povo já tinha morrido, levantou o faraó ruim, já teria passado anos. O medo era que aquele povo crescia e dominasse. Porque a promessa feita a qualquer servo de Deus, meu irmão, é promessa cumprida. Aleluia! Nosso problema é o tempo. Temos dificuldade com o tempo. Dificuldade em esperar. Repita comigo. Dificuldade em esperar. Mas Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa. Meu Deus! Eu falei aqui em 5 minutos uma promessa feita a um homem que já nem existia mais, foi se cumprir a um neto. Mas que Deus levantou a nação, que isso nasceu no coração dele, Ele levantou. O faraó mandou matar os meninos. Estava crescendo demais o povo. Quando ele mandou matar os meninos, Joquebede, quando foi falado aqui, pegou seu filho Moisés e colocou ele no cesto. Não tinha como matar o filho dela. E isso porque alguns tinham misericórdia quando via a criança nascendo. As hebreias são boas parteiras, são boas parideiras. Quando a gente chega, a criança já nasceu. Joquebede conseguiu escolher o menino, conseguiu. Porém, por muito pouco tempo, não dá para escolher o menino. Não digo isso aqui. Não dá para fazer o menino para quieto. Não dá, não tem condições. 3 meses já era muito tempo. Colocou o menino no cesto, betumou o cesto para não entrar água e lançou o menino no menino. O menino foi salvo, o menino cresceu, o menino descobriu que ele era do povo hebreu. Deus escolheu o menino, Deus chamou o menino e Deus fez com que ele libertasse o povo hebreu. O povo esse que peregrinou. Escute isso, isso é importante, você entenda. A promessa que foi feita para esse povo que peregrinou era de entrar na terra em 40 dias, ficar rodeando em ciclos por 40 anos, pela sua própria desobediência. O que nos faz, às vezes, peregrinar e andar em ciclos é a nossa própria desobediência. O que nos faz, o que atrasa as bênçãos de Deus em nossa
ouvido. E na hora que a gente quer, Ele vem e nos atende. Sendo que para nós foi dado um chamado, dever. Todos que estão aqui, por mais que você tente fugir do teu chamado, o teu chamado virá para você. Por mais que você tente fugir do que Deus chamou para fazer, o teu chamado virá até você. Porque Ele fez isso. Fez a promessa. Mais de 200 anos. Promessa. Dá uma atenção aqui, por gentileza. O povo peregrinou, o povo desobedeceu, poucos entraram na terra, nasceu a nação de Israel. A nação de Israel cresceu, a nação de Israel prosperou, a nação de Israel floresceu. Acontece, meus irmãos, que há um grande problema, o ser humano, ele é estável. Nós somos estáveis. Hoje nós estamos bem, amanhã nós estamos mal. Hoje nós estamos crentes, amanhã nós não estamos mais crentes. É difícil. E não é para julgar ninguém aqui. E eu não vim para julgar, eu vim para pregar. E eu não vim também para ensinar quem te ensina, teu pastor. Eu só vim te lembrar que nós somos estáveis. E que nós estamos sujeitos a estar de pé hoje e a cair amanhã, verdade? E que se não fosse a graça maravilhosa, nenhum de nós estaríamos aqui na noite deste dia. E quando Israel cresceu, quando Israel prosperou, quando Israel ficou filho, Israel pediu um rei. Israel pediu um rei. Israel não precisava de rei, mas todas as nações tinham um rei. Então Israel também queria um rei. Israel tinha o próprio Deus como seu rei. Israel tinha o próprio Deus como guarda. Mas Israel pediu um rei. E Deus deu um rei para Israel. Israel quis se igualar. Israel quis ficar igual aos terrenos. E Deus não tem negócio com quem quer ser igual na terra. Deus tem negócio com quem quer ser igual no céu. Saúl se levantou, foi um mau rei. Outros reis se levantaram, foram maus reis. Acontece que o rei era um só. O rei era um só. É o rei de Israel, tudo bem. Saúl veio como rei, depois veio Davi, depois veio Salomão. Quando entrou o filho de Salomão, por nome Roboão, Roboão não ouviu os conselhos, Roboão não ouviu a palavra de Deus, o reino dividiu. Reino norte e reino sul. Reino de Judá, reino de Israel. Reino de Israel tiveram reis que foram Jeroboão, Nadab, Israel, Azim, On e Acabe. Acabe foi o sétimo rei de Israel. E eu começo a pregar aqui, até a marcha aqui dentro. Acabe se levantou. O sétimo rei de Israel. No começo Acabe era bom, mas Acabe se contaminou. Quantos estão entendendo a palavra até aqui? Amém? Amém. Acabe se contaminou. Começou a reinar. E arrumou uma mulher por nome Jezabel. Acabe casou-se com Jezabel. Uma mulher idólatra. Olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer agora, grave isso. Depois pergunta para o pastor. Depois dá um Google teológico. Jezabel não era prostituta. Jezabel era uma profetisa e feiticeira e princesa. Ela não foi prostituta. Depois confirma com o teu pastor e dá um Google teológico. Jezabel era idólatra. E todos
Entenda comigo. Uma nação que o Senhor sonhou, uma nação que o Senhor gerou, uma nação que sangrou, uma nação que foi dividida, agora já por estar dividida, ainda adorava a outros deuses. Se tem uma coisa que Deus, Ele abomina, é a adoração aos outros deuses, a oração. E Deus levantou Elias, levantando Deus Elias para persuadir e até repreender o rei de Israel por nome Acabe. O negócio ficou estreito. Porque, meus irmãos, o profeta, quando é chamado para ser profeta, ele é sofredor. O profeta, quando é chamado para ser profeta, na casa, no trabalho, na igreja, na escola, ele sofre. Porém, para poucos foram dados a unção de profeta. Porque nem todos aguentam. Você sabia que Jeremias estava no calabouço sofrendo dores horríveis por ter entregado profecias e prenderam ele? E a palavra, eu tenho certeza que todos nós, ou metade de nós, já dissemos isso. A palavra que Jeremias dizia para Deus era: iludiste-me, Senhor. Iludiste-fiquei. Em outra tradução você vai ler: persuadiste-me, Senhor. Persuadiste-me, me deixou. Em outra tradução você vai ler: me enganou, Senhor. Porque eu profetizo, porque eu falo e sombro de mim. E até as profecias não se cumprirem, sombro ainda mais. O Senhor me iludiu, mas a filha dentro de Jeremias uma chama que ardia. E ao mesmo tempo que ele falava essas palavras, ele se consumia dentro dele e falava: mas a minha chama de ser profeta. A chama de fazer aquilo que o Senhor não fazer. Mas o que eu vejo, acontece o que aconteceu. Não cesse a sua oração, não cesse de fazer a vontade de Deus. A minha casa não me ouve, irmã. Meus filhos não me ouvem. Zombam de mim. Ele está no céu, ele está vendo. Ele está no céu, ele está olhando. A graça, ele está no céu, ele está diante da graça, ele está diante do Pai, vendo e ouvindo. A zombaria cessa hoje. Levanta a tua mão, olha para o céu. Levanta a tua mão, santa no céu agora. A zombaria cessa hoje.
Elias se levantou. A chamada por ordem de Deus. Elias repreendeu o rei Acabe pela sua desobediência. Por repreender e por ser profeta. Porque quando você é profeta, aquilo que o Senhor revela, meu Deus do céu, nem que ele morra, nem que Deus deu a morte de dar o vinho, nem que se leva assim, ó, de isso, ele se levanta a morrer. Segura. Lá estava Deus. Elias, vai lá, repreende Acabe. Olha o que Elias fez. Deus manda te dizer que não choverá, olha isso, não choverá nessa terra por 3 anos e meio, conforme a minha palavra. Na hora Deus falou, opa, Deus se levantou do trono. Eu vou cerrar o céu, porque o meu filho está profetizando que não vai chover. Preciso fazer valer o chamado que eu chamei. Eu vou cerrar o céu, porque meu filho profetizou que não vai chover, não vai chover, porque meu filho profetizou. A tua palavra vai morrer. Quando meus irmãos profetizam na tua casa, profetiza, Deus vai se levantar do trono. Ó Senhor, levanta a mão. Significado de querite no seu original
amoldar, deixar nivelado no seu devido lugar, certinho, sem mais, sem menos. Querido significa aperfeiçoar. Muita gente ouve falar sobre o vaso, né, meu irmão? Muita gente ouve falar sobre o quebrado vaso. Jeremias, o que você vê? Ele, o que ele viu? O vaso na mão do oleiro. E depois o que ele viu? O vaso se quebrando. O oleiro não quebrou o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas hoje, mas não tem só olaria. Hoje a gente tem o querite. Da mesma forma que o oleiro pegava o vaso, quebrava, fazer de novo, o querite teve esse poder, teve esse poder na vida de Elias, de deixar Elias lá por um determinado de tempo sofrendo, sendo alimentado por corvos e bebendo da água do próprio querite, para ser moldado, lapidado, transformado, restaurado. Fica no querite, a alma envolvida pelo sol, se esconde no querite, está doendo, está escondido no querite, ninguém me vê, está escondido no querite, não tem dinheiro, está escondido no querite, não passa na cidade, está escondido no querite, fica no querite, e hoje não nasce, está te marcando, está te marcando. Depois que ele estava preparado, depois que ele saiu do querite, o Senhor deu uma ordem a ele. A água estava se findando. A água não estava se findando. O tempo dele no querite já estava se acabando. Tinha outra coisa para ele fazer. Elias sai do querite. Vai até Sarepta. Mais uma vez, alguém diz: eu já ordenei que uma mulher viúva te sustente ali. Sarepta, cidade pagã. Mas Elias foi a mandado de Deus. O segredo hoje aqui é adoração, obediência, joelho no chão. Saindo do querite, ele já estava montado, ele já estava cuidado, ele já estava preparado. Ele foi de Sarepta. Quando ele chegou na porta de Sarepta, ele viu uma viúva ali. Só havia dois status para as viúvas na época bíblica. Ou era muito rica, ou era muito pobre. Não tinha outro termo para viúvas na época bíblica. Essa viúva de Sarepta era muito pobre. Se fosse comigo, eu ia olhar para a mulher pelas vestes que era pobre. Eu ia dizer: rapaz, o Senhor mandou eu. É uma viúva pobre. Como isso, meu Deus? Ele chegou até a mulher e falou: dá um copo d'água. Ela foi para pegar água. Traz também um bolo cozido debaixo das brasas. Porque Elias era o homem da brasa, né? Mas essa é outra pregação. Traz mais um bolo cozido debaixo das brasas. E ela falou: meu Senhor, escute essa frase, baixinho para nós. Eu não tenho nada. Eu tenho uma botija de azeite e um pouco de farinha. Eu vou cozinhar para eu e meu filho. Para eu e meu. Nós vamos comer e nós vamos morrer. Meus irmãos, eu já passei muita necessidade na minha vida enquanto pequena. Eu tenho uma filha autista de 10 anos e um filho de 20 anos. Meu filho é assim, igual eles. E a
Mas mal sabia ela que o milagre estava na porta dela, cara a cara com ela, conversando. Vai lá, faz primeiro para mim. Lá vem ele de novo. Porque enquanto eu estiver fome nessa terra, a farinha da panela não vai faltar e nem o azeite da botija. Enquanto tiver fome nessa terra, mas obedece, faz primeiro para mim. Cá pra nós, como mãe, não vai fazer nada. Então, né, profeta? Mas a mulher, ela pagando, tá bom? Sarepta toda era uma cidade pagã. Ela viu que ali era onde Deus falou para ela. Rapidinho ela correu, acendeu o fogo. Rapidinho ela fez. Rapidinho ela serviu. Aí ela pensou, acabou. Aí ela foi lá na botija. Ainda tinha azeite. Aí ela foi lá na panela. Ainda tinha farinha. E no outro dia também. 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 A farinha da panela não vai se acabar. E nem o azeite da botija não vai. Não vai. Enquanto o Senhor, enquanto o Senhor Deus estiver batendo a tua vida, enquanto você estiver de joelhos no chão, enquanto você estiver adorando a Deus, não vai faltar nada. Quantos querem esta palavra? Não vai chamar ninguém. O azeite ali para ela foi o azeite do alimento. Havia 5 tipos de azeite: azeite do alimento, azeite da unção, o azeite da lamparina e o azeite da limpeza. Ela ficou com o azeite do alimento, diferente da viúva de Eliseu, que ficou milionária. Ela ficou com o azeite da unção. É uma outra história e também mostra a divina providência do teu Deus. Deixa eu te contar um segredo. Obedece que cresce. Obedece